Eu queria, hoje de manhã eu ensinei sobre a habitação de Deus em contexto coletivo. Eu queria falar da habitação de Deus no contexto individual. Queria falar um pouco sobre o Espírito Santo com vocês. E eu queria que a gente fechasse os olhos e que a gente convidasse Ele juntos. Às vezes a gente fala da presença, mas essa presença é o Espírito Santo. É Ele, é a terceira pessoa da Trindade, que Jesus falou: eu tenho que ir, porque senão o Paracleto, o amigo fiel, ele não pode vir. Então nós queremos juntos aqui dizer para o Espírito Santo que está dentro de nós que ele tem liberdade para agir hoje, que ele pode interromper a pregação, que ele pode vir com cura, que ele pode vir com línguas, que ele pode vir com fogo, que ele pode vir com paz, que ele pode vir como ele quiser vir. Espírito Santo, nós honramos a sua presença dentro de nós. Você é Deus que revela Deus. Você é o poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e que foi liberado sobre a igreja, que inspirou as Escrituras, que inspirou os profetas a verem o dia do Senhor. Você é uma comunhão. Obrigado por estar aqui agora. Nós queremos pedir gentilmente, vem sobre esse lugar. Enquanto falamos sobre você, ensina-nos a estar sensíveis ao que você quer fazer, para onde você quer ir. Diga a você mesmo, repita essa oração: Espírito Santo, eu te recebo nesse lugar. Eu dou boas-vindas. Eu aceito o seu mover. Como você quiser. Mova como quiser. Nós te queremos e te honramos nesse lugar. Amém. Eu queria ler alguns versículos que foram saltando na minha mente enquanto a gente estava ali adorando. E eu queria que os versículos por si só falassem ao nosso coração. Então vamos lá, João capítulo 3, versículo 34. Enquanto nós falamos sua palavra, unge ela, Espírito Santo. Faz ela queimar no nosso coração. Pois aquele que Deus enviou, falando sobre Jesus, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá a ele o Espírito sem medida, ou em umas traduções, sem restrição alguma. Então o texto está dizendo que Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Então existem medidas que a gente pode ter do Espírito Santo. Existem níveis do quanto a gente pode ter dele. Porque o próprio Jesus depois, mais na frente, vai dizer que do nosso interior fluirão rios, no plural. E ele falava sobre o Espírito Santo. Então eu entendo que são diversos tipos de manifestações que o Espírito Santo pode fazer através de pessoas sedentas. E às vezes a gente tem um pouquinho só para a gente. Mas o Espírito Santo não é alguém que fica contido simplesmente para te fazer sobreviver a próxima semana. Ele é o poder da força de 1 bilhão de sols dentro de você agora. Não amanhã, não daqui a 10 anos. O poder que arrancou o corpo morto de Jesus dentro de você todo dia. Agora existem medidas em que essa vida flui. Existem medidas em que a gente se relaciona com essa pessoa. Na história a gente encontra alguns homens
que tinham essa relação com o Espírito Santo, de que só entrar em um lugar, sem falar nada, o ambiente mudava. Pessoas tinham consciência de que aquele lugar tinha se tornado um lugar santo, sem que aquela pessoa pregasse, cantasse, orasse, porque a medida da hospedagem da presença era significativamente manifesta. Então o Espírito tem medidas. 1 Coríntios 2, versículo 3: eu estive convosco em fraqueza e em temor. Essa passagem é quando Paulo tinha voltado de uma viagem missionária em Atenas. E em Atenas tinham muitos filósofos. E Paulo tentou convencê-los por meio da lógica. E ele voltou um tanto quanto frustrado. Porque ele tentou usar o intelecto, que era muito grande, para poder convencer. Então ele falou: irmãos, quando fui até vós, no verso 1, anunciando-vos o mistério, eu não fui mais com linguagem pomposa de sabedoria. Muitas pessoas pensam que a presença de Deus, ela se manifesta quando a gente grita, quando a gente tem uma boa oratória, quando a gente fala palavras difíceis. Um dos maiores sermões da história, pregado por Jonathan Edwards, foi lido. Ele não pregou, ele leu o esboço inteiro. E um dos maiores apóstolos, Paulo, as pessoas zombavam dele, porque diziam: suas cartas são fortes, mas a sua oratória é fraca. E a gente confunde o mudar da voz, o mudar e as expressões, e a gente confunde a presença de Deus com efeitos, com luzes, com grandes telas, com grandes máquinas de fumaça. E no meio dessas sensações emocionais, a gente perde o que realmente é tangível. Nessa época de Jonathan Edwards, por exemplo, mal tinha luz, não tinha pirotecnia. Ele lendo o esboço, pecadores na mão de um Deus irado, e quando termina o esboço de ler a mensagem, como eu estou lendo hoje, as pessoas tinham sensação de que o chão ia abrir, e elas se agarravam nas pilastras gritando, debaixo de convicção de pecado. Oh, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de uma infusão de poder na igreja. Nós precisamos estar encharcados com a unção dele. E Paulo falou: não vou mais usar linguagem pomposa. E aí no verso 4 ele fala: minha linguagem e minha pregação não consistiram em persuasão de sabedoria. Eu não quero fazer apologética. Eu não quero convencer sua mente. Mas a minha pregação foi em demonstração de dunamis. Do dunamis do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Porque se a sua fé se apoia em sabedoria humana, você está construindo a sua vida em um fundamento que não pode sustentar grandes pressões. Se você está construindo a sua fé apenas naquilo que é ensinado no púlpito, você está construindo sua fé em um fundamento muito fraco. Porque o púlpito não pode produzir em você o conhecimento de Deus. O púlpito pode te apontar onde você vai para ter o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é uma experiência pessoal.
eu não posso fazer você ter ela. Você precisa ir lá e saber quem Deus é por si só. E era isso que Paulo estava falando. Eu vou liberar o poder de Deus, porque é esse poder que vai te impulsionar até Ele, para que você mesmo coma e beba da presença. E é interessantíssimo que Paulo, quando pregava aos Gálatas, ele dizia: ó Gálatas insensatos, cujo perante os olhos Cristo foi crucificado. Minha pergunta é: os Gálatas estavam no dia da crucificação? Quando Paulo pregava, ele gerava retratos mentais da maravilhosa cruz. As pessoas viam o Cristo crucificado. Será que as nossas mensagens estão produzindo gente que está olhando para Cristo crucificado? Hebreus capítulo 2. Aumenta a sua presença, Senhor. Não deixe a gente ler esses versículos com um coração frio. Esta salvação, segunda parte do 3, essa salvação tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada a nós, por aqueles que ouviram, os apóstolos, os discípulos, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. A pregação apostólica nunca foi desassociada de sinais e maravilhas. E de alguma forma, por mais que a gente não diga isso, nós somos continuistas, porque cremos na continuidade dos dons, mas a nossa prática é cessacionista. Porque a gente consegue passar meses e anos pregando o Evangelho ou ensinando nos nossos púlpitos sem confirmação de sinais e maravilhas, como se sinais e maravilhas tivesse associado a um contexto de carismáticos loucos. E a gente olha todo o exagero do movimento carismático pentecostal e a gente abre mão de viver aquilo que está disponível para cada um de nós, que é ter uma pregação que é confirmada por sinais e maravilhas, diversos milagres. Não é um milagre aqui, outro ali. São diversos milagres. Eu tenho sido colocado em situações que, se não houver diversos milagres, não há nada. Eu tenho me colocado em lugares e com pessoas que, se não houver diversas manifestações do Espírito Santo, não vai adiantar nada. Nós podemos usar muitos aparatos para dar sensações de que o Espírito Santo está movendo. Mas quando você está no meio de um lugar de extrema pobreza, que não tem teclado bom, que não tem guitarra boa, que não tem banda boa, que não tem gente afinada, o que você faz para liberar o poder de Deus? Você não pode produzir sensações. E talvez isso tenha sido fogo estranho. Um fogo que não é autêntico, que é produzido por sensações. Eu estive numa igreja em Ecatepec, na cidade, perto da cidade do México. Uma igreja daqui e ali, com 30 pessoas. Não tinha aquário, não tinha som. Cássiozinho, aquele, sabe? Você está ligado, né? E quando eu comecei a pregar, 2 crianças, uma de 4 e de 6 anos, começaram a me entender em português. E começaram a chorar convulsivamente.
E no final, eles vieram falar comigo. Os dois, com o pai, eram filhos do pastor. Eles estão sendo muito movidos por Deus. Eles querem que você ore por eles. Em outro lugar, o Espírito Santo caiu em uma cidade do Golfo do México. E eles foram batizados em línguas. E o pastor pegou o Google Tradutor e botou nas pessoas que oravam em línguas. O Google traduzia em português. Eu vou estar em novembro nessa igreja. E eu comecei a ver essas coisas de novo. Fazia muitos anos que eu não via no Brasil. E eu falei, esse lugar de extrema pobreza, sem o aparato das grandes telas, das grandes luzes, sem os nordes ungidos, sem os pedais maravilhosos, onde você não pode produzir sensações, ou Deus vem, ou você está perdido. E eu tenho falado isso, o Sudeste perdeu a fome. O Sul perdeu a fome. A gente acha que tem fome, aí as pessoas ficam ofendidas. Está dizendo que eu não tenho fome? Exatamente. Lembra? Tem medidas do Espírito. E as medidas vêm de acordo com o tamanho da fome. Danduque ensinou isso várias vezes. Você vai ter de Deus a medida do tamanho da sua fome. Você tem o tanto de Deus de acordo com o tanto de fome e sede que você tem. Se você está satisfeito com os efeitos da guitarra, com as luzes e com as fumaças, se você está satisfeito com os cultos de domingo, tudo bem, é isso que você vai ter de Deus. É só isso que você vai ter de Deus. Se você está satisfeito com as conferências, com os arrepios, é só isso que você vai ter de Deus. Mas eu vim aqui te anunciar, existe um nível de fome que vai liberar a autenticação de sinais e maravilhas na pregação do Evangelho. E que está disponível para cada pessoa que está aqui, na medida da fome que você tem disso. Mas eu também quero te encorajar a ir comigo para a Ilha de Marajó ano que vem. Porque não existe uma melhor experiência do que ir em lugares de extrema necessidade, onde você não pode produzir nada, porque não tem efeitos humanos. Não tem nada técnico. É uma escola de missões, de uma escola pública, sem equipamento. Só tem uma coisa lá que moveu aqueles 70 jovens e adolescentes: fome. Fome que libera sinais, fome que libera curas, fome que libera salvação, fome que está liberando batismo nas águas. Quantas pessoas a gente está batizando por ano? Não é uma questão de números, contar quantos, nossa, estou contando, não é isso. Mas é que a vida de Deus precisa fluir para o mundo quebrado. E os apóstolos falaram. Começou pelo Senhor Jesus, mas também por nós. Então, os sensacionistas vão dizer: ah, mas os sinais e os prodígios eram para autenticar a mensagem apostólica. Então, quando os apóstolos morreram, então não precisa mais desses sinais, porque agora a gente tem a palavra. Então vamos em Atos 6. Em Atos 6 você conhece a história. Os apóstolos estavam tendo um problema, porque tinha que distribuir comida para outros cristãos. Então eles escolheram diáconos. Tem diácono aqui? Deixa eu ver a mão de vocês, se tem algum diácono aqui. Ô diácono, resistiu o diácono e ele fugirá de vós. Não, estou brincando.
Diácono. Olha para que serve um diácono, além de servir as mesas. Estevão era um diácono. Foi escolhido ali entre os 7. Proposta que agradou a todos. Verso 5. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Diáconos não são pessoas para dar envelope na hora da oferta. Eu estou antiquado, na época não tem mais envelope. Então eu não sei o que o diácono serve hoje. Que na minha época era para botar o terno no dia de ceia, servir os elementos da ceia e depois para dar os envelopes de dízimo. Mas eu li a minha Bíblia e via, os diáconos não servem para isso. Verso 8, Estevão, diácono, homem cheio de graça e poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Estevão não era um apóstolo. Então os sinais não é para confirmar só a mensagem de apóstolos. E aí de repente você pensa assim, eu preciso ser uma pessoa perfeita. E aí então quando eu for uma pessoa perfeita, sabe? Porque esses irmãos aqui eram muito perfeitos. E aí então eu vou poder começar a ser usado em sinais e maravilhas. Então vamos em Gálatas capítulo 3. Ajuda-nos, Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 3. Sois tão insensatos assim, ao ponto de que, tendo começado pelo Espírito, agora vos aperfeiçoam pela carne? Vocês se santificam pela carne? Vocês se consertam pela carne? Vocês acham que vocês, e vem de vocês o poder de se tornarem aptos? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que ele faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Será que você precisa cumprir as obras da lei, e depois que você cumpriu as obras da lei, aí você está pronto para ser usado em sinais e maravilhas? Ou é por aquilo que você ouviu? O que você ouviu? O Evangelho. É o Evangelho que te capacita a liberar o poder de sinais e maravilhas. Por isso que os dons são chamados de carismas, que vem da palavra graça. Você não merece os dons do Espírito Santo, e Ele te dá de graça. Por quê? Porque Ele morreu naquela cruz para te reconectar a um Deus que é poderoso. E aí tem um outro problema, que a gente criou uma espécie de dons meio panteísta. Do tipo assim, ó, tem Deus e tem os dons. São duas coisas diferentes. Não, isso aqui são os dons e tem Deus. Não. Paulo ensina em 1 Coríntios 12 ao 14, que quando os dons se manifestam, é o próprio Deus manifestando. Por isso que ele fala que quando tem profecia, entra o incrédulo e ele vai saber que Deus está presente. Então, se eu rejeito os dons, logo eu estou rejeitando quem? Deus. Porque não tem esse negócio de os dons e Deus. Quando os dons estão fluindo, é o próprio Espírito Santo que está fluindo no nosso meio. E aí nós temos essa ideia de primeiro eu fico perfeito, depois os dons fluem. E ouçam assim, abrindo parênteses, eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que você pode continuar tendo dom sem aprimorar o caráter, tá bom? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que enquanto você fica com esse pensamento equivocado de que você precisa se auto-santificar e não crê no Evangelho que te justificou e que te capacita a entrar diante de Deus e desejar ardentemente os dons espirituais, esse é um mandamento apostólico: desejem ardentemente os dons do Espírito Santo,
porque eles servem para edificar a igreja e tornar Deus vivo ao mundo. Por meio da mensagem do Evangelho. Você prega o Evangelho e confirma ele com a manifestação dele mesmo. Então a igreja, ela precisa ser uma igreja organocarismática. Que palavra bonita. Ela tem que ser organicamente edificada pelos dons do Espírito, que fluem por meio de diversos membros do corpo. Mas como que é a nossa igreja? 2 dons, o que prega e o que canta. Onde estão os membros menores, as pessoas mais simples, que estão se edificando mutuamente? Paulo olhou a igreja de Corinto, ela era bem bagunçada. Mas ele não falou assim, para primeiro aqui, conserta isso, depois busca os dons. Não, ele falou assim, desejai ardentemente. Essas coisas não se opõem, dons e caráter, elas andam juntas. O que ele estava corrigindo é o equívoco da gente achar que primeiro, ou de olhar a Bíblia, sabe? Tipo, eu olho para Elias e penso assim, nossa, mas Elias era o cara. Aí você lê direitinho, Elias está lá, deprimido, na caverna, com síndrome de pequenininho, com um pensamento suicida. Aí eu começo a olhar para a minha vida. Rapaz, TDAH é leve. Não. Ele está lá, Deus, eu sou o menor aqui, me mata, me leva. Aí Tiago vai falar, Elias era um homem como a gente, sujeito às mesmas paixões. E ele orou, 3 anos e meio, o céu fechou. E ele orou e o fogo de Deus caiu. Ou seja, você que é um pecador igual a mim, fraco igual a mim, com problemas igual a mim, pode se achegar diante de Deus e pedir a manifestação do poder do Espírito Santo agora. Não daqui a 10 anos, quando você estiver mais melhorado. Não. A gente superestima demais esses homens, como se eles fossem ciborgues, como se eles fossem X-Men. Não é essa a ideia que a Bíblia transmite. Você e eu não merecemos nada, é o Evangelho. É o Evangelho que nos aproxima dEle. É o Evangelho que nos dá graça para fluir no poder dEle. É o Evangelho, é a mensagem do Evangelho. Até é o Evangelho que te ajuda a ser santificado. Porque é a crença de que você é justificado. Ou seja, eu tenho paz com Deus porque o sangue dEle está sobre mim. Então agora eu posso entrar diante da presença dEle e falar, Deus, tem essa área aqui que precisa de frutos. Mas por isso eu não preciso abandonar o poder do Espírito Santo. Estamos juntos? Tiago capítulo 4. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Evangelho. Ajuda-nos a entender que o Seu poder quer fluir hoje. Não é daqui a 10 anos, Senhor. É agora, esse é o dia do Senhor, do Seu poder, esse é o dia da Sua glória vir. Você já está aqui, Espírito Santo. Tiago 4, 5. Ou pensais ser sem motivo, que diz as Escrituras. Olha o que diz as Escrituras. Isso aqui me toca muito. O Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúme. Qual é o segredo para desenvolver os frutos do Espírito? É entender essa passagem. O Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúme. Não quer te dividir com nada. Com nenhum ídolo, com nenhuma carnalidade. Ele quer consumi-lo.
Mas o que a gente faz? A gente fica olhando para a nossa fraqueza. A gente fica olhando para os nossos pecados. A gente fica olhando para aquilo que a gente não consegue melhorar no casamento e tudo. Aí a gente vai entrando num poço de condenação, que a gente se enfia ali e fica se autocomiserando, ao invés de olhar para a Escritura, pegar ela e orar. Ei, Espírito Santo, você tem ciúme de mim, mas eu estou dividido com toda essa bagunça aqui, ó. Me faz sentir esse ciúme queimando em mim. É o que eu mais tenho clamado, porque se eu tiver um encontro com o Espírito Santo do jeito que eu espero que eu vou ter, e que eu posso ter, eu acho que eu vou ser um melhor marido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ama meu casamento, porque Ele ama a família. E é isso que eu estou pedindo, Espírito Santo. Me transforma. Porque aqui tem um grande elemento no fluir do poder de Deus, que cultivar o Espírito Santo dentro vai nos sustentar para cooperar com o Espírito Santo sobre. Vamos em Atos 10. Versículo 38. Pedro explicando o derramar do Espírito na casa de Cornélio. Ele diz, a respeito de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para ele andar por toda parte. Diga, toda parte. Ah, meus amigos, em toda parte tem as obras do diabo. Mas se em toda parte tivesse crentes ungidos, a gente estaria desfazendo as obras do diabo. O Senhor ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito para fazer bem a todos, curando todos os oprimidos pelo diabo. Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente, sentou-se e ele falou, hoje se cumpriu essa passagem. E esse mesmo Espírito que veio sobre ele, ele disse, é necessário que eu vá, porque tudo que eu fiz, todos os milagres que eu fiz por capacitação do Espírito Santo. E é necessário que eu vá para que eu envie o mesmo que me capacitou a operar e desfazer as obras do diabo. Será que existem obras do diabo em Curitiba? Será que existem obras do diabo na Ilha do Marajó? Será que existe no Brasil? Onde está a igreja que o Espírito está sobre? Atos 1:8 ele disse, e o Espírito Santo virá sobre vocês, para que vocês se tornem testemunhas, se tornem aqueles que viram algo. Mas cultivar o Espírito dentro tem a ver com intimidade. Romanos 8. Verso 15. Porque não recebeste um espírito de escravos para vos conduzir ao medo, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito dá testemunho em nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o Espírito dentro, é a intimidade, é saber quem você é em Deus. Quando você sabe quem é em Deus, você não vai querer ter cargos que não são teus. Você não vai querer posição ou qualquer coisa, você não vai querer usar os dons para se promover. Você vai ter entendimento de que você é filho, de que você não precisa de aplausos e que aqueles dons que você tem servem simplesmente para edificar o outro, servem para consolar o outro, serve para libertar os outros. Aquilo não é uma ferramenta de autopromoção, porque o Espírito dentro de você está falando: você é meu filho e não tem título maior do que esse. Podem os homens não te ver, podem os homens não te aceitar, podem você sentir que você não tem, sabe? Você entende o que eu estou dizendo? E ao mesmo tempo nós vamos ter uma cultura de corpo. Estou lendo bastante sobre isso. Um autor chamado Sam Storms. E ele fala por que Paulo fala tanto de honrar as partes do corpo que são menos honrosas. Por que são menos honrosas? Porque elas são invisíveis. Talvez os órgãos internos, não fala claramente que é, mas são os membros do corpo que estão cobertos, eles não aparecem. Mas eles são fundamentais para o funcionamento do corpo. Então o Espírito Santo, ele dá dom segundo o que ele quer, a quem ele quer, do jeito que ele quer, e ele coloca pessoas nesse corpo. A uns são apóstolos, outros operadores de sinais, a outros o ensino, tem o dom de servir, tem o dom de contribuir. Todos são chamados a contribuir, mas tem aqueles que têm dom de contribuir, dom de misericórdia. Talvez esses dons não são muito vistos, mas eles estão liberando o poder de Deus. E a gente precisa aprender a honrar esses que não estão atrás da plataforma, mas que estão desfazendo as obras do diabo, através da contribuição, através da misericórdia, cuidando dos pobres, cuidando dos órfãos. São dons, e são manifestações do poder do Espírito Santo, que nós limitamos apenas às vezes às línguas. Nós precisamos revisitar a nossa teologia dos dons espirituais, a nossa prática deles. Até mesmo a nossa doutrina de batismo com o Espírito Santo precisa ser revisitada. Eu entendo que faltou chegar a boa teologia desse assunto no Brasil, e a gente abraçou apenas um lado da parada, que é o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico vai afirmar que batismo com o Espírito Santo é só línguas, e que se não teve línguas, não teve batismo. Mas quando você começa a ler numa perspectiva ampla, você vai ver, João fala do Espírito Santo, e a ênfase dele, você vai ver João, água para tudo quanto é lado. Quando ele fala do Espírito Santo, fala de água, água, água. Então João enfatiza o Espírito Santo como um regenerador. Quando você vai em Lucas, ele só fala de poder, 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 poder. Quando você vai em Paulo, Paulo fala do Espírito Santo, santificar, santificar, santificar. Então você tem que pegar tudo o que a Bíblia fala e não só uma coisa. Você vai em textos que tem línguas, a maior parte tem línguas. Mas você vai em texto tipo Atos 8, eles foram batizados nas águas, os apóstolos foram, impor as mãos, receberam o Espírito Santo, não cita línguas. Então o que você crê? Eu creio que pode ser tudo. Você pode ser batizado no início da conversão, pode ser depois, pode ter línguas, pode não ter, eu não estou nem aí. O que eu creio é que a gente precisa ser batizado 1000 vezes no Espírito Santo. Que Paulo fala de enchimentos contínuos. Mas a gente precisa entender, na história da igreja, por exemplo, Catolicuman fluía em sinais e maravilhas, mas não orava em línguas. Manda um e-mail para Deus. Dá teus pulos aí, tua teologia bagunçou agora. Ivan Robert liberou avivamento em Gales, mas não orava em línguas. Ele não era batizado com o Espírito Santo. O que a gente faz agora com a nossa doutrina?
Mude 1 milhão de almas, não orava em línguas. Eu sou contra orar em línguas? Claro que não! Eu sou tipo Paulo, oro mais em línguas do que todos vós. Eu fico direto. O que a gente precisa entender é que a oração em línguas é uma ferramenta, é uma linguagem de oração, é um dom para orar que Deus dá para todos aqueles que querem. E talvez esses que não oraram não tiveram essa convicção na época. E Paulo fala, não proíbam orar em línguas. Quem ora em línguas fala a Deus. Quem ora em línguas edifica o seu espírito. Na carta de Judas, no versículo 20, ele fala, orando no Espírito Santo, edificando a santíssima fé. Ou seja, a sua fé vai se tornando robusta na medida que você ora no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo é orar em outras línguas. É falar uma linguagem do telefone vermelho, sabe? Que só o filho tem aquele número daquele telefone vermelho que toca no escritório do pai. Quando toca, o pai já sabe, é o filho. O diabo não entende essa linguagem, você não entende essa linguagem, Deus entende essa linguagem. E ela vai robustecendo o seu interior de uma maneira que vai ativando até mesmo outros dons espirituais. Então sempre falo que é a porta de entrada para os outros dons. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. O ponto é que quando o Espírito Santo nos enche, vai ter uma evidência. Na maior parte das vezes é línguas, mas pode ser outros dons. Mas o mais glorioso da evidência do Espírito Santo é que a gente vai ficar cheio de paixão por Jesus. Porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. A gente vai ficar cheio de clamores pelo Pai. O Espírito que clama Abba Pai. Vai ser uma igreja intensamente íntima, para que o Espírito possa vir sobre com poder e a gente não quebrar quando a glória dele vem com manifestações externas. E isso está disponível para a gente hoje. A intimidade interna, o poder sobre. Isso vai fazer também com que a igreja se levante com um ardor missionário. Envio. Grande parte de muitos trabalhos missionários é autoenvio. É a pessoa que tem uma boa ideia. Nossa, tem uma situação ali que precisa. Não é isso. É o padrão de Antioquia ali, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra. E essa obra não é fazer assistência social, essa obra é plantar igrejas, é fazer discípulos. Foi o que Paulo fez quando o Espírito Santo enviou ele. Imagina a gente tendo uma igreja tão cheia do Espírito Santo, que daqui a pouco a Cornerstone está enviando 4 famílias para plantar uma igreja no interior do Paraná. Equipes apostólicas saindo daqui para diversas regiões do estado e até para fora do Brasil. O Espírito Santo vai começar a pôr peso no coração por regiões. E vocês vão ser enviados com a autenticação e o selo do Espírito Santo para ir e desfazer as obras do diabo em outras regiões da terra, do Brasil, seja lá onde o Senhor quer nos enviar. Nós queremos mais do Espírito Santo. Eu quero mais do Espírito Santo. Quero mais dele, eu quero ver o rio dele vir com violência sobre nossas reuniões, sobre os nossos ajuntamentos, mas sobre os nossos filhos também, sobre as nossas crianças. Nós não podemos salvar os nossos filhos. O Espírito Santo precisa vir e convencer eles do pecado. A gente pode ensinar várias coisas, os rituais, como cantar, como ajoelhar, como adorar, como dançar na igreja, mas eles precisam nascer de novo.
Então o Espírito Santo precisa cair sobre eles. E ao mesmo tempo a gente vai ter que reaprender a andar, porque a pombinha do Espírito é muito sensível. Veio como uma pomba sobre Jesus e permaneceu. Então ele andou de uma maneira que a pomba não saiu. Claro que o Espírito Santo não é um pássaro, mas o que a Bíblia está querendo dizer é que é um animal sensível, representando o Espírito Santo que é sensível, que ele é meio, ele é poder, mas ele também é sensível. Se uma pombinha tivesse no seu ombro, você tivesse que andar daqui até o banheiro para ela não espantar, e você vai: Espírito Santo, eu não quero te entristecer, eu não quero te apagar. Eu quero ser seu amigo, não quero te comprimir. Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a andar no temor, como o Farley ensinou ontem, no temor do Senhor. Eu não quero te abafar, eu não quero te apagar, não quero acostumar a viver sem seus sinais. Não quero me acostumar em fazer igreja sem ver os enfermos ser curados. Eu não quero pôr na conta da soberania de Deus e não exercitar fé no seu poder. A gente se acostuma com isso. Eu me acostumo com isso. Mas esses dias eu tenho clamado por mais dele. Ainda é um clamor fraco, tão normal, mas é ele que está produzindo isso, porque até isso é ele que produz. O Espírito Santo produz um gemido em mim, por mais de ti. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Será que a gente pode ir até ele hoje, juntos? Não tem outro requisito, ele não fala, pague um preço, faça isso, faça aquilo. Não, ele está falando, se você tem sede, você está com sede de Deus, você se sente seco, sede que a gente parece que sede é uma coisa espiritual bonita. Não, é seco, você está seco. Você está seco, você se sente seco, sua vida espiritual está seca. Ele fala, vem a mim e beba. Não é sede e fome, parece que é uma coisa de caras brabos assim, sabe? Não, é tipo, é miséria mesmo. É tipo, eu estou seco, eu estou sem o que comer, eu estou com fome. Aí ele fala, vem a mim e beba. É só vir a mim beber. É só vir até ele e falar, eu estou seco, eu preciso que você me toque hoje. Eu preciso que você me encharque hoje com a sua presença. Eu preciso, isso é entregar a ele assim, a nossa fraqueza, o nosso pior. É Deus, vivifica os ossos. Eu quero orar por um novo enchimento do Espírito. Novo enchimento sobre todos nós, um novo enchimento que vai produzir mais fome e sede, mais sede e fome. Então eu queria te convidar a ser alguém proativo
responder essa palavra com uma manifestação física da entrega, da rendição, de trazer sua sequidão para Ele, de trazer seu cristianismo sem poder para Ele, de trazer seu cristianismo talvez sem anseio por Ele, por trazer seu cristianismo sem lágrimas nos olhos, sem paixão pelas Escrituras ou por Jesus. Estamos todos no mesmo lugar, irmãos, hoje aqui, carentes do toque do Espírito Santo, carentes que Ele caia sobre esse lugar, sobre essa casa, sobre as nossas vidas, nossas famílias. Não precisa ter performance, não precisa fingir, é só falar: eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou seco, eu quero ver o dia do seu poder, eu estou seco, eu não tenho forças para orar, eu não sei orar, Espírito Santo, ajuda-me a orar. Você é o Espírito de oração. Espírito Santo, gentilmente eu te peço, se você puder vir, caia sobre esse lugar e sobre essa casa com novos enchimentos da sua presença, com novos enchimentos, e transborda de vida essa comunidade, essas pessoas, esses irmãos, transborda de vida de dentro para fora. Estamos com sede dos rios vivificantes do Espírito Santo, estamos com sede, estamos secos, Senhor. Estamos secos, Senhor. Estamos quebrados, Senhor. Espírito Santo, vem sobre esse lugar agora, sobre os meus irmãos, sobre minha vida, sobre minha casa, Espírito Santo. Poder para testemunhar, poder para fluir nos dons, poder para curar os doentes. Poder para pregar o Evangelho aos perdidos. Poder, dunamis de Deus, línguas de fogo, novas línguas. Se você ora em outras línguas, comece a orar no Espírito agora. Espírito da profecia, dons de curar, dom da fé, ondas de eletricidade passando aqui agora. Ondas de amor furioso. Vamos, ore no Espírito, ore no Espírito. Expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Vem, Espírito Santo. Santa expectativa. Vamos dizer: vem, Espírito Santo. Será hoje esse dia ou será amanhã? Eu estou
espreitar de ti. Sim, eu estou a espreitar de ti. Nós estamos à espreita. Eu estou Espírito Santo, eu oro agora por comunicação de dons espirituais. Aumenta a atividade profética nessa casa. Palavras de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito. Algumas pessoas vão começar a receber ativação. Você vai sentir um fogo na tua mão, alguma sensação no teu corpo agora. Espírito Santo, eu oro pela impartição de dons de palavra de conhecimento, aumento na clareza da voz do Espírito,
Palavras de sabedoria, discernimento de espíritos. Agora. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora com dons espirituais. Operação de milagres. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Dom da fé. Vem, vem, Espírito Santo. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Vem, vem, Espírito Santo. Vamos esperar nele um pouco. Vamos esperar nele. Nós não temos medo de esperar no Espírito Santo. Eu oro por um espírito de coragem e ousadia para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho destemidamente nas ruas, nos mercados, no ambiente de trabalho. E junto com a pregação do Evangelho, o discernimento de espíritos para expulsar demônios. Para libertar os oprimidos. Com a adição da palavra de conhecimento para a salvação de pessoas chaves, como Jesus encontrou a mulher samaritana e uma palavra de conhecimento abriu salvação para uma cidade inteira. Se você sente um peso, um incômodo para evangelizar pessoas, levante suas mãos aqui. Pode levantar bem alto suas mãos. Quero orar especificamente sobre isso. Graça e ousadia para pregar o Evangelho simples. Jesus morreu na cruz por você porque Ele te amou e Ele te livrou da ira de Deus. Porque Ele te amou tanto, Ele deu o Filho dEle. É isso que você tem que pregar. Não inventa. E Deus vai ungir essas palavras. Deus vai ungir essas palavras com discernimento de espíritos. Você vai discernir se são problemas emocionais, psíquicos. Você vai discernir se é alguma opressão maligna. Você vai discernir se essa pessoa foi abusada, foi ferida por alguém. E você vai comunicar palavras de conhecimento específicas que vão abrir a porta para a pregação do Evangelho. O evangelismo não vai mais ser um evento. Vai ser uma vida. Você vai ser um evangelista no seu escritório, na sua escola. Senhor, levanta os pregadores de rua, levanta os pregadores no mercado de trabalho, os pregadores nas escolas, e libera poder agora, Espírito de Deus, para coragem e ousadia, com a demonstração de sinais e prodígios. Deixa-nos ver essa casa se encher de salvação. Deixa-nos ver essa cidade se encher de salvação por meio de evangelistas do dia a dia.
Espírito Santo não unge eventos, o Espírito Santo unge pessoas. Então Ele está te ungindo para pregar o Evangelho. Batismo de compaixão, compaixão, compaixão. Espírito Santo libera compaixão agora, que vai mover essas pessoas até o quebrado. Paixão por Jesus e compaixão por almas. Paixão por Jesus e compaixão por almas. Quero te encorajar mesmo. Como que a gente cresce nos dons? Obediência. Obediência. Existia uma frase dos pregadores metodistas que iam de cavalo, os circuit riders, que eram: simples obediência muda a história. Obedecer ao Senhor Ele disse: curai os enfermos, expulsai demônios. Aí você vai lá, cura os enfermos, expulsa demônios. Obedece. Como que se obedece? Pela fé. Fé se soletra risco. Você vai ter que correr risco de orar por pessoas que às vezes não vão ser curadas. Mas aí você volta lá no outro dia e ora de novo. Tu volta lá e ora de novo. Por quê? Porque no processo Deus quer te humilhar para você perder sua reputação e você aprender que é Ele que faz e não você. É uma confiança na palavra e não em você. Tipo assim, não é você que vai curar. Você só está obedecendo ao Deus que cura. Se você quer crescer na palavra de conhecimento, na profecia, você vai ter que se arriscar naquela voz que vem na sua mente para falar com a pessoa. Chega lá e falar. Mas fala com humildade. Fala: olha, eu tenho uma impressão, eu ouvi isso assim, não sei se faz sentido, mas eu quero falar para você que eu senti isso. Às vezes vão ser frases simples, mas você vai ter que ir lá. Você vai estar no mercado, vai vir coisa na tua mente para o caixa do mercado. Como que você vai crescer em um dom que você não se arrisca em praticar? Todo mundo aqui tem pelo menos um dom que não está sendo desenvolvido. Não tem como você nascer de novo e não ter nenhum dom. Mas por obediência, o Senhor disse: todos podem profetizar. O Senhor disse: ponham as mãos nos enfermos, orem pelos enfermos. Então às vezes você vai estar no mercado, a pessoa vai reclamar de dor de cabeça. Você vai falar: poxa, eu posso orar por você? Eu creio que Deus pode curar. Vai lá e se arrisca. E qual é o ambiente melhor para a gente crescer, se não na nossa igreja local? Se a gente não praticar isso nos nossos grupos caseiros, onde que a gente vai praticar? Ali não é um ambiente hostil. Então chegou um irmão que está doente, um irmão que está passando situação emocional difícil, a gente vai orar. Às vezes a cura não vai vir no dia, às vezes a cura vem em processo. Há muitos mistérios envolvidos aí, mas às vezes vão vir milagres, a pessoa vai ser curada na hora. E o Espírito Santo se sente honrado com isso. Tipo assim: cara, eles estão crendo em mim mesmo. Eles estão crendo que eu posso fluir através deles. Eles estão obedecendo. Então eu quero desafiar vocês, como dizia o John Wimber: fé se soletra risco. Tem que se arriscar. Como dizia nos anos 2000, tem que pagar mico para Jesus. Tem que pagar mico para Jesus. Porque Deus vai ungir uma igreja que está voltada a confiar nele. De falar: eu não posso fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso. Espírito Santo, isso não tem a ver com personalidade.
Tipo assim, eu sou mais ousado, outro é menos ousado, eu sou mais falante, eu sou menos falante. Eu particularmente tenho muita dificuldade e muita vergonha das pessoas. Parece que eu sou uma pessoa sem vergonha. Mas eu comecei a pregar o evangelho nos ônibus do Rio e eu tinha muita vergonha. Tinha dor de barriga. Eu ia lá, contava até 3, assim, 1, 2, 3, virava e começava a pregar. Não era um evangelista. Eu só tinha um fogo queimando dentro de mim. E aquele fogo, cara, era de verdade. Eu sentia que tinha uma coisa dentro de mim assim, que se eu não falasse para alguém, eu ia explodir. Eu ia explodir se eu não pregasse para alguém. Mas eu não era uma pessoa que sabia lidar muito bem com desconhecidos. Num ônibus hostil, no calor do Rio de Janeiro. E até hoje eu não sou. Eu sinto que a mão de Deus vem sobre mim. É exatamente essa sensação. A mão de Deus vem sobre mim e eu fico ousado. Aí eu puxo a perna que é mais curta. Aí eu oro pelo cara com tumor. É assim. Se eu não sinto a mão de Deus vindo sobre mim, eu fico... Então o que eu tenho pedido esses dias, Senhor, deixa a sua mão vir e ficar sobre mim. Para eu ficar ousado todo o tempo, 24 horas do dia. 24 horas exalando o Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós somos gratos pelo seu toque. O Espírito Santo, ele faz como um depósito, sabe? Ele vai depositando em nós, assim. Aí tem coisas que a gente vai sacar amanhã. Tem coisas que a gente saca daqui a 10 anos. Depósitos que ele vai pondo no nosso coração, assim. A gente vai se enchendo, se enchendo. Então isso aqui não pode parar aqui. Te encorajo nesses dias de jejum aí que estão aí, a fazer desse lugar um cenáculo do aposento superior, de um clamor por um derramar dele, de espírito de ousadia, de pregação, de sinais, maravilhas, de curas miraculosas. Eu oro, Senhor, para essa temporada de jejum, que seja uma preparação para Lucas 4,18. O Espírito do Senhor nos ungiu para pregar a libertação aos cativos, a proclamar o Evangelho aos oprimidos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade as pessoas. Oro por um aumento, as manifestações sobrenaturais no meio da adoração, no meio do louvor, as visitações angelicais. Vem, Senhor, batizar as nossas crianças com um dom de línguas, com profecia. Nesses dias, Senhor, nesses 40 dias eu te peço, o Espírito Santo, um despertamento maior ainda aqui na comunidade Cornerstone, Senhor. Põe azeite no candelabro e acende a luz. Acende como uma lâmpada no alto da montanha que vai brilhar como um farol. A luz que ilumina o mundo, no poder do Espírito Santo, que vai glorificar a Deus e vai glorificar o Deus Pai e o Deus Filho. Bendito Espírito Santo. Obrigado por nos visitar e tocar nosso corpo, nosso espírito, nossa alma.
Queridos, eu quero incentivar você a preparar o seu coração mesmo para esse período de jejum. Eu tenho aprendido todos esses anos que Deus, Ele corresponde à expectativa do nosso coração. E a gente gerar expectativa. Você não precisa sair daqui da frente, tá? A gente está em casa, fica bem à vontade. E Deus responde à fome, à sede, à expectativa, né, o desejar pelas coisas do Senhor. A gente tem quase um mês aí para começar o jejum. Mais perto eu vou trazer uma mensagem falando sobre isso, te orientando.
Mas vai se preparando, vai talvez limpando algumas coisas do seu cardápio aí, né? Talvez jejuando uma vez por semana. Eu tenho certeza que vão ser dias muito especiais, né? A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. Então não tem busca que a gente faça que não receba uma resposta de Deus, né? Então eu tenho certeza, quando a gente busca, Ele vem. Ele diz, né? Me busquem e eu me deixarei ser achado de vocês. Então, existem muitas coisas que a gente precisa fazer, existem coisas que são organizacionais, né? Até eu quero falar de uma coisa pontual logo depois disso. Mas a gente nunca pode perder essa questão da dependência do Espírito, de desejar o Espírito de Deus, de saber que é Ele que nos capacita para a obra, desejar os dons, arder pela presença de Deus. Irmãos, sempre tem que vir primeiro. Eu costumo dizer que se a gente gastar mais tempo nos preparando, nos organizando e trabalhando para atrair as pessoas, o que a gente faz para atrair a presença de Deus, a gente já se perdeu no caminho. Então, o desejo do meu coração mesmo é que a igreja esteja bem engajada nesse jejum. Se você puder, venha fazer a escola. Eu estava aqui, a sensação que eu tenho, não sei se é porque eu estou de óculos hoje, mas parece que tem tanta gente nova. E, querido, a gente é uma igreja nova, né? A gente tem muita coisa para a gente desenvolver. E talvez uma coisa que a gente falhou é na integração. A gente entende muito que a vida da igreja acontece nas casas, e a gente se junta aqui para celebrar e instruir, para adorar e instruir. Então a gente nunca fez uma ficha de visitante aqui na igreja. Eu acho que a gente está errado, né? A gente tem que melhorar em algumas coisas. Então, se você está aqui, você decidiu ficar aqui, e você não está no grupo de WhatsApp da igreja ainda, eu vou pedir para o pessoal do serviço deixar umas 3, 4 folhas e 4 canetas ali. Você vai pôr só seu telefone. A gente vai mandar um link para você. Não se preocupe, porque é como se fosse uma lista de transmissão. Então só os pastores postam lá, né? Então não vai chegar a mensagem para você o tempo todo. Mas a gente coloca muita informação lá. Quando tem alguém, quando tiver um culto, né? Às vezes acontece de algum amigo estar passando pela cidade. A gente faz um culto num dia que normalmente não tem culto. Então a gente comunica muitas dessas coisas lá, né? Lá você vai ter também, porque todos os pastores estão no grupo, então você vai ter o telefone dos pastores lá. E a gente quer te ajudar a achar uma living, achar um grupo caseiro para você se inserir, para você ter relacionamento. Isso é ser igreja. Aqui o culto de domingo é uma partezinha só. A igreja mesmo acontece nos relacionamentos, nas casas. É de lá para cá e não o contrário. Então, se você está aqui, você decidiu fazer parte dessa família, se não está no grupo ainda, passa lá, é só deixar seu telefone, né? Os maridos pedem para a mulher deixar, porque o cara escreve, a gente tem que levar na farmácia para entender. Então escreva legível, por gentileza, né? Mas a gente não quer que você fique aí só frequentando o culto, que isso não é ser igreja, amém? Passa lá, comprar o livro do Michel, fazer sua inscrição para a escola amanhã, né? Se você não está no grupo ainda, deixar teu telefone, amém? Você tem uma semana abençoada, cheia da graça de Jesus, do amor de Deus, da comunhão do Espírito Santo, que aonde você pisar, você possa transbordar daquilo que você tem recebido aqui, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, regando todas as sementes que você recebeu aqui, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.